Vamos fazer um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem na conta essa minha construção, certo? Vamos lá, eu tenho aqui o seguinte exemplo, ó. Então, aqui, nós vamos considerar saque, a amortização constante. Então, as amortizações, ou seja, o pagamento dos principais são sempre iguais, isso é uma característica, e os juros são diferentes mês a mês. Então, vamos considerar esse exemplo, ó. Então, vamos considerar um financiamento de 3 mil realizado em alguma financeira, e essa financeira cobra juros de 10% ao mês, tá? E cobre o IOF, que é Imposto sobre Operação Financeira. Alguns bancos chamam IOC, Imposto sobre Operação de Crédito, que é a mesma coisa, tá bom? Com pagamento em 3 parcelas mensais. Esse IOF é um tributo federal, tá? É um tributo federal incidente sobre todas as operações de crédito. Então, é uma forma até da gente controlar a inflação que o governo tem, né? Que nem, por exemplo, a taxa Selic sobe muito, né? Sobe muito a taxa de juro. Então, subindo muito a taxa de juro faz com que os impostos fiquem maior. Imposto maior, taxa de juro maior, segura as compras, né? Então, assim, as pessoas compram menos. Quando o governo quer incentivar as vendas, ele abaixa o IOF, abaixa a taxa Selic para que as pessoas comprem mais, né? Uma forma ali de, né? Governo não, porque quem controla a Selic ali no caso é o Copom, né? Que é do Banco Central. Mas, enfim, só para mostrar para vocês o que é esse imposto. Então, quando o banco empresta dinheiro para alguém, o banco ele cobra esse tributo, que não é do banco, ele recolhe para os cofres públicos do governo, tá? Então, aqui foi feito um financiamento de 3 mil e o IOF também foi financiado. Então, é como se fosse assim, ó, eu vou lá no banco, eu pego 3 mil, só que vamos falar assim, ó, eu vou te dar 3 mil, só que vou ter que pagar um tributo federal ali. Normalmente é 3, 3,2%, 1,6%, tá? Então, depende sobre o que é esse imposto. Nesse caso aqui, eu coloquei 600, meio alto, mas só para a gente fazer algumas contas. Então, 3 mil de principal, né, o financiamento, só que eu teria que pagar 600 de imposto, mas eu não tenho os 600 para pagar. Então, o que os bancos fazem? Os bancos e as operadoras de créditos, financeiras de carro e tudo mais, eles embutem esse imposto dentro do financiamento. Então, se você faz um financiamento de veículo, por exemplo, você vai ter lá o valor do principal, que é o valor do carro, aí ele cobra IOF, que é o imposto sobre esse crédito, às vezes tem despesa de gravame, despesa cartorária, tarifa de abertura de crédito, eles juntam tudo isso e fazem um financiamento só. Então, a dívida não é só o valor do financiamento. Estão entendendo o que eu quero dizer? Na prática, funciona assim, tá? No livro tem. Então, nesse exemplo, é como se fosse assim. Vamos fazer esse exemplo. Eu vou pegar 3 mil no banco e eu teria que pagar 600 de OF, não tem, então vou pegar os próprios 600 do banco, eu vou parcelar, vou jogar esse tributo para eu pagar junto com o meu financiamento. Então, na verdade, eu vou financiar 3.600, tá? Qual é a forma de pagamento? É mensal. Como aqui nós estamos falando de rendas e anuidades, porque são pagamentos periódicos, então são rendas, eu não posso mudar a taxa, eu tenho que seguir essa taxa no prazo. Então, se o prazo é mensal, eu tenho que fazer a taxa seguir o prazo, não posso mudar, porque a taxa está mensal e as parcelas são mensais. Se por acaso minha taxa tivesse anual, eu era obrigado a converter a taxa, tá? Para eu chegar na taxa mensal para poder calcular aqui as minhas prestações. Como que eu faria essa conversão? Pelo IQ, tá bom? Então, não vamos fazer aqui, porque ó, é taxa mensal, parcela mensal. Perfeito, a maioria vai acontecer assim com vocês, tá? Só que se a minha taxa fosse anual e a parcela é mensal, eu precisaria de uma taxa mensal. Aí eu tinha que aplicar IQ, tá? Vamos construir essa tabela, então, para ver como que ficaria. Então, fui lá no momento zero, né, no banco, peguei a minha dívida. Então, no momento zero, então, N0, esse zero é o momento do financiamento, o momento do empréstimo, o momento da compra, né? Então, no momento zero, o meu saldo devedor, ó, é 3.600. Os 3 que eu precisei de principal e os 600 do tributo federal que eu vou parcelar, porque eu também não tenho dinheiro para pagar ele, tá? Então, eu financiei 3.600. Qual que é o sistema? Saque. Guardem isso na cabeça de vocês.
Se o sistema é saque, as amortizações serão iguais. A minha amortização é essa terceira coluna. Professora, precisa ser nesse lugar? Não, tem livro que começa com amortização, tem livro que começa com prestação, não importa, tá? O que importa é que tem uma coluninha ali de amortização. No sistema saque, a amortização é todas são iguais. Então, eu vou pegar lá, qual é o meu financiamento total? 3.600. Como que a gente apura a amortização no saque? A gente pega 3.600 e divide pelo número de parcelas, que são quantas? 3. Então, 3.600 dividido por 3, 1.200. Então, você preenche a tabela toda. 1.200 em todas as linhas, no mês 1, mês 2, mês 3. Como são 3 parcelas, né? E só tem as parcelas, não tem mais nada aqui no meio. Então, meu N começa no 0, que é o momento da compra, do empréstimo, do financiamento, e vai até o número 3, que são 3 parcelas. Momento 0, momento que eu adquiri a dívida, 3.600, está ali. E 1.200, que são as amortizações, né? As amortizações. Bom, aí depois que eu já calculei as amortizações, nós vamos calcular o quê? Nós vamos calcular agora os juros. Como que a gente calcula juro? A gente calcula juro sobre saldo devedor, né? O raciocínio que eu vou pedir para vocês fazerem comigo. Eu fui lá no momento 0 e peguei 3.600, certo? Passou um mês. O que o banco faz? Ele calcula juro. Ele calcula juros sobre o quê? Sobre o que eu fiquei devendo. Então, do momento 0 para o momento 1, eu fiquei devendo quanto? 3.600. Como do 0 para 1 eu fiquei devendo 3.600, então o banco vai cobrar 10% de 3.600, que vai dar quanto? 360. Ah, então, se o juro é 10% do saldo devedor, 360, e 1.200 é a minha amortização, então a primeira prestação que eu vou pagar para o banco é 360 de juros mais amortização. Dá 1.560, entendeu? De onde veio 1.560? Juro mais amortização do mês 1. Aí, o que aconteceu? Então, olha só, no momento 0, fui lá, peguei 3.600, 3.000 levei para casa, 600 já foi para os cofres do governo e eu tenho que pagar esse valor parcelado. Um mês depois, o banco vai cobrar juro do que eu fiquei devendo, 10%, 360. Eu acordei saque, então 1.200 é pagamento de principal. Pagando juro, pagando amortização, 1.560. E quem é meu saldo devedor depois que eu paguei 1.560? Cuidado, cuidado. Eu não posso pegar 3.600, que é meu saldo devedor, e tirar o tanto que eu paguei, que é 1.560. Eu não posso. Porque 3.600 é principal mais IOF. 3.600 é o valor financiado. E 1.560 é valor financiado e é juro também. Então, se 3.600 é só financiamento, para achar depois que eu paguei, eu tenho que tirar só pagamento de principal. Então, qual é meu saldo devedor no momento 1? É 3.600 menos a amortização, que é a amortização que é pagamento de principal. Então, 3.600 menos 1.200, 2.400, tá bom? 2.400. Vamos entender agora esses outros. Como que eu cheguei nesses outros valores? Tá, então estou nos 2.400. Quem entendeu, ótimo. Quem não entendeu, vamos fazer mais uma lógica. Então, um mês depois, eu estou devendo agora 2.400, no mês 2, no mês 1. Aí passou um mês, agora é o mês 2. O que o banco faz? Fiquei devendo 2.400. Fiquei devendo 2.400 por um mês. O que o banco faz? Calcula juro. Juro de quantos? 10%. Então, 10% de 2.400, 240. Eu posso pagar só 240? Não, ele vai querer cobrar o juro e a parte do principal, que é a amortização. Então, no segundo mês, ele vai me cobrar uma prestação de 1.440, que é 240 de juro mais amortização. Fui lá e paguei 1.240. Para quanto veio o meu saldo devedor? Eu não posso pegar meu saldo devedor de 2.400 e tirar 1.440, tá?
Por quê? Porque nesse 1.440 tem juros pagos também. Não posso deduzir juros do saldo devedor, né? Então, quem é meu saldo devedor do momento 2? É o que eu estava devendo no início do mês, menos o pagamento do principal é 1.200. Agora, minha dívida é de 1.200. Momento 2, estou devendo 1.200. Passou mais um mês, agora é o terceiro mês. Passou o mês inteiro. O que o banco faz? Cobra juro. Como se fosse sua conta corrente. Olha lá, ele vai lá e debita juros sobre o valor que você usou, sobre o saldo utilizado. No caso aqui, juros sobre aquilo que eu estou devendo para ele, 10% de 1.200. 120. Mas ele vai aceitar receber só o 120? Não, ele vai querer receber aquilo que ele me emprestou também, parte do que ele me emprestou. Então, que o meu financiamento é 1.200, né? Então, 120 mais 1.200, 1.320. E agora, quem é meu saldo devedor? É zero. Por que ele é zero? Eu devia 1.200 e o pagamento do principal, né, menos a amortização, que é 1.200, ficou zero. Perceba aqui, ó, que o meu valor presente é 3.600 financiado. E qual é o meu valor futuro? Zero. Porque subentende que se eu saio de 3.600, que é o valor no momento zero, e eu faço um pagamento de 1.560, outro de 1.440, outro de 1.320, eu paguei todos 3.600 mais os juros cobrados. Então, minha dívida no final é zero. Por isso que o saldo devedor é zero.